Olá pessoal de todo o planeta Terra. Eu sempre falo isso porque eu acredito que essas mensagens elas vão para todo o planeta, vão para todos os lugares. Aonde a pessoa tiver um smartphone, onde a pessoa tiver um computador, ela vai poder abrir e poder receber uma instrução, uma direção desses podcasts. Então seja bem-vindo você que está aí assistindo junto conosco. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que ela é mãe, empresária, mulher de Deus, escritora. E eu vou poder aqui nesse Pod Bless, poder entrevistar hoje Stephanie Silva. Obrigada, pastor, pelo convite. Tem aplauso? Ei, a gente pode aplaudir. Me sinto muito honrada por esse convite. Obrigada. Que coisa boa estar com você aqui, Stephanie. Quando a gente fala empresária, mãe, dona de casa, esposa, né? Escritora. Eu quero fazer essa pergunta porque eu sei o que acontece dentro da minha casa também. Mas como é que vocês conseguem dividir toda essa história? Porque o homem, eu não sei, a gente trabalha por compartimentos, né? Mas vocês conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E como que vocês conseguem fazer isso? Pastor, é coisa de Deus. É de Deus, não é? É coisa de Deus. Eu acho que Ele nos programou para funcionar dessa forma, né? Com várias páginas abertas ao mesmo tempo. E por que a gente é diferente? Não, tudo bem, eu não estou querendo ser igual. Cada um dentro do seu quadrado na sua função, né? Sim. Mas assim, vocês conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu falo para minha esposa que eu não consigo. Eu, Marcelo, você pode conseguir, tá? Se eu estiver dirigindo e tiver que dar muita atenção para alguém falando no telefone, eu me perco. Uhum. E eu vejo minha esposa e fala e conversa e aí ela já fala com o filho lá atrás. Coisa de Deus. Coisa de Deus, pastor, coisa de Deus. Que coisa boa. Stephanie, eu quero falar para você uma coisa. Eu estou aqui, nós vamos falar hoje não só da empresária, nós não vamos falar da mãe, pode ser que surjam muitas coisas aqui. Mas eu quero falar sobre este livro que você escreveu. Esse livro aqui, ele chama O Quebra-Cabeça da Vida. Aqui, pessoal, ó, bem na câmera, para você ver, eu posso olhar ali na tela também, ok? O Quebra-Cabeça da Vida. Por que você decidiu escrever este livro? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, antes de você falar. Estamos cercados de momentos e situações que são como peças de um grande quebra-cabeça. O quebra-cabeça chamado vida. Conectar as peças faz com que elas tenham sentido e formem uma imagem completa. A vida está cheia de surpresas e eventos que não sabemos onde se conectam com os demais. Assim como no quebra-cabeças, muitas vezes a vida nos prega peças, é verdade, que são difíceis de agrupar. O quebra-cabeça da vida traz princípios, o segredo, a base e a chave que nos habilitam a viver uma vida plena e abundante. Este livro revela quem é a peça fundamental que nos capacita a permanecer no processo de construção e formação da imagem que fomos criados para refletir, experimentando a verdadeira e completa liberdade para refletir a imagem e a glória do próprio Deus. Eita! Por que você decidiu escrever esse livro e por que ele chama o Quebra-Cabeça da Vida? Então, pastor, eu sou uma pessoa muito racional, né? Eu consegui identificar isso na minha personalidade porque justamente baseado nas reações que a gente tem, né? Acontece uma situação, tem pessoas que choram, tem pessoas que se desesperam. A minha cabeça, ela dispara o botão para pensar. Então, assim, essa característica de racionalizar e pensar muito sobre as coisas sempre me fez uma pessoa muito questionadora. Mas como assim? Por que não? Por que não funciona? Né? E muitas das vezes a gente cruza com eventos nas nossas vidas que não tem respostas. Né? Por que uma criança nasce com uma doença mortal? Por que isso? Por que Deus nos salvou? Por que Deus não livrou? Por que Deus não fez? Deus não podia fazer? Né? Então, assim, ao longo da minha caminhada, né, com Deus e rodeada de pessoas, né, a gente cruza com perguntas que elas não têm respostas. E essas perguntas, elas vieram, né, por muitos anos intrigantes ali na minha cabeça. Mas por quê? Mas como? E acho que não ter uma resposta, ela fica ali engasgada na gente, né? Sim, é verdade. Então, assim, porque a gente busca por respostas. Então,
Eu adoro montar quebra-cabeça, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E em um desses episódios, né, coincidentemente, numa época em que a gente estava lidando com tratamento de leucemia, de quimioterapia da Nera, minha filha mais velha, eu ali, focalizada naquilo que acho que é uma vazão, né? Sim. É uma fuga mental, que a minha cabeça está concentrada naquilo, o Espírito Santo começou a falar comigo, porque eu estava presa numa parte em que eu não conseguia conectar mais nada. Aqueles quebra-cabeças bem complicados, que você chega numa parte que, meu Deus, parece que aquela peça ela não existe. Você não acha que você escreveu ali que quem nos ajuda a conectar não é nós? Não. E aí que está, eu coloquei, até eu anotei aqui, a questão é, se nós tentarmos conectar, a gente não vai conseguir às vezes colocar a pecinha no lugar certo, da forma que deveria, e às vezes pode ser que a gente coloque até meio fora, engasgar. Já viu aquela peça que a gente tenta encaixar, que força. A gente sabe a força? A gente faz ela caber na força. Mas é justamente sobre isso, pastor, assim, quando você tá ali focado e você quer uma resposta, você quer resolver e tá fora da nossa capacidade, por muitas razões, né? Às vezes você tá estressado com aquilo, você tá overwhelmed, né, com aquela situação, ou assim, mas você não sabe, não tem. Nesse dia eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo, levanta e olha de cima. Muito bem. Olha de cima, por quê? Porque quando você tá hiper focado... Olha de cima. É difícil de você identificar, né? E o que eu fiz? Eu estava sentada, eu levantei e olhei de cima e comecei a ter uma visão mais panorâmica de tudo. E aí o Espírito Santo falou para mim, vai para a ponta, sai daí. Agora não dá para conectar, você precisa de uma construção de outro lado para você chegar aí. E aí eu desfoquei daquilo e comecei outro lado. E a partir desse momento o Espírito Santo começou a usar essa figura do quebra-cabeça para me ensinar sobre as respostas que a gente não tem. Tem momentos que você não está pronto para aquela resposta. Então você acredita que, por exemplo, olhar de cima. Eu tenho uma teoria para esse negócio de olhar de cima. E eu descobri essa teoria há 2 semanas atrás. Ah, então são os dois. Que não é uma teoria, é algo que o Espírito Santo fala para você. Eu estava lendo onde falou assim, eu sou Deus Altíssimo. Aí eu disse assim, nunca parei para pensar sobre essa palavra Altíssimo. E eu também, como todos nós, como você, vive momentos que você não sabe por que isso está acontecendo. Por que essas peças não se conectam? Mas primeiro, tudo bem, eu entendi que eu estava tentando conectar peças a forças. Aí eu larguei todas as peças e disse... Aí ele falou, deixa eu te mostrar por que eu sou o Deus Altíssimo. Ele me deu uma figura. Ele falou, você, Marcelo, como todos os demais filhos, estão caminhando para a linha de chegada. É como uma passeata. Se tem 3 com você e 2 estão na frente, você até consegue fazer assim, ó, e ver quem está na frente. Mas existe uma multidão caminhando todos juntos. E você, Marcelo, por ser humano e ter muitas perguntas, você não consegue perceber o que está lá na frente, porque é uma multidão. Agora, sobe aqui. Aí eu falei, por isso que tu é altíssimo. Ele falou, porque eu vejo de cima. Então, olha comigo. Tô até arrepiado. Quando eu olhei de cima, ele falou, você consegue ver a pessoa lá da frente? Eu falei, consigo. Ele falou, pois é, você atrás não consegue ver. Então, eu é que vou te direcionar, por exemplo, olha, vamos supor que ali quebrou um cano e vai alagar tudo. Eu de cima já estou vendo e eu posso falar para você, Marcelo, pega a saída para a direita, porque ali tem um alagamento. Só que se você continuar olhando como todo mundo está olhando e não buscar para que eu te eleve e você veja o panorama tudo de cima, você vai pisar na água. Nós já vamos falar do GPS, do GPS do livro, mas assim, essa revelação, né, que o senhor teve, eu também, claro, a gente sabe que Deus é superior, que Ele está acima e tudo, mas essa aplicação eu tive há pouco tempo, pastor, sabe, fazendo o quê? Lendo Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voarão como águias, né? E não se cansarão e tal, mas assim, o que é voar como uma águia? Né? A grandeza, o poder da águia não está no chão. Verdade. Está nas alturas. E aí, né, no meio assim de uma situação sufocante de conflitos, né, interiores, de problemas, né? Como o senhor falou, né, de uma mulher de muitas responsabilidades, né? Tem momentos que todos os problemas te chocam
e você se sente impotente porque não tem o que você possa fazer, né? E a gente fica ali queimando os nossos neurônios, tentando achar soluções e saídas. Pelo menos eu faço isso, né? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? E às vezes o Senhor fala assim, para, foi essa palavra. Eu sou essa pessoa aqui, ó, para. Questionadora. Eu fico procurando. Sim, para, abre as asas e voa, vai lá pra cima. Faz igual uma majestosa águia, abre os braços e paira. E olha de cima para baixo. Porque quando você tá no labirinto, né, pastor, como é que você sai do labirinto? Não tem jeito de você sair na terra, você sai olhando de cima. Olhando de cima. Então, assim, eu entendi assim, a profundidade dos que esperam no Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente está ali esperando alguém, esperando uma resposta, esperando uma saída, mas é no Senhor. Então, você sabe o que você faz? Você larga tudo, deixa explodir tudo. Olha, levanta as asas e voa. Isso não é fácil. Não é. Não é, não. Só é possível, pastor, fazer isso, que é a raiz do livro, né? Quando você conhece a pessoa que você vai fazer. Porque você não confia em quem você não conhece. Sim. Você não coloca a sua vida no médico que acabou de formar. Em quem não tem intimidade com aquilo que está fazendo. Exatamente. Quando você vai fazer um tratamento, você vai para o hospital, qualquer coisa, você quer a certeza que aquela pessoa, ela é capaz de fazer o que ela faz. Como? Você vai lá no histórico dela, você busca o que ela estudou, onde ela estudou, qual é a experiência que ela tem. Por quê? Porque a gente não confia. A nossa vida, o nosso dinheiro, nada em que a gente não conhece. Então, abrir as asas e subir só é possível quando você conhece o Senhor. Uau, você falou uma coisa aqui, o poder da águia não está no chão. Não. O poder da águia está no alto. E é por isso que ela voa acima das tempestades. Ela é a única que consegue fazer isso. Sim. A gente se focaliza muito embaixo, olhando. Não está dando certo. Por que isso está acontecendo com a minha vida? Mas o poder que o Senhor quer nos colocar é fazer nós olharmos de cima. Nós fomos chamados para ser essas águias. Sim. E como o senhor falou, não é uma tarefa fácil. Não é. Tarefa fácil. Não é porque... Oh my God. Todas as vezes, né, isso é uma lição que eu tenho aplicado. Todas as vezes que eu começo a me sentir cansada, sobrecarregada, incapaz, impotente diante das situações, peraí. É hora de abrir as asas e subir. Subir porque no vento ela tá pairando, ela só E esse não tem subir força. que você fala, esse subir é fazer o quê? É você largar. Quando eu falo largar, não é você deixar ou ter um ato de irresponsabilidade com o que você está fazendo. Mas o que você chama esse ato de largar? Eu visualizo, né? Eu sou muito visionária também, assim. É como se fosse, pastor, para ilustrar, né? Esse largar que eu tô falando, esse deixar, que não é irresponsabilidade. Por exemplo, estou preocupada com a saúde das crianças, todo mundo doente, eu vou largar a criança para lá. Claro, não é isso. É sobre desprender, deixar, largar o sentimento de preocupação. É deixar de se preocupar. E isso é que é a medida difícil, porque tem uma linha tênue entre a responsabilidade e a irresponsabilidade, nesse deixar de se preocupar. E você acha que a gente foi programado por toda a nossa vida, pela sociedade, por tantas outras coisas que a gente podia falar aqui, até coisas malignas, né? Nós somos programados para nos preocupar, porque parece que o ser humano, a primeira coisa que acontece, eu falei até isso domingo, eu disse, quando teve o Covid, quando você falava, logo no início, né? Quando você falava que uma pessoa estava com Covid. Nossa. A primeira reação, e se você falasse que a pessoa estava sendo entubada, aí acabou, você já dava o decreto de morte. Eu falei assim, gente, nós temos que parar de ver caos e começar a ver de cima como é que Deus vê essa situação. Como é que Ele enxerga tudo isso e passarmos a declarar vida. Sim. Pastor, eu acho que essa configuração, né, dessa responsabilidade, essa preocupação, ela foi ativada lá no Éden. Por quê? Porque o ser humano estava debaixo da proteção de Deus, não tinha com o que se preocupar. Deus provia tudo, mas com essa separação dessa presença de Deus, Ele passou a ser responsável, né?
Você vai plantar agora para comer. Antes brotava tudo. Antes brotava. Né? Então, assim, esse senso de responsabilidade que nos cerca, de ter que fazer as coisas, né? Ele é bom, claro, né, que o ser humano precisa responder, mas ele nos escraviza muitas vezes, né? Como mães, como pais, como qualquer coisa que você faça. Parece que ele nunca é suficiente, não, né? você não quer. Na verdade, as mulheres, eu preciso falar porque eu tenho uma esposa. Parece que tudo que vocês fazem como mulheres, eu nunca fui mãe suficiente direito. Parece que eu não cuidei direito dos meus filhos. Parece que eu não fiz. E isso não está tanto em nós, em homens. O pastor Márcio fala muito isso. Está muito mais nas mulheres, né? E que a gente precisa aprender peraí, eu cuidei o suficiente. Eu não consegui fazer isso, mas eu tenho cuidado, eu tenho estado lá. Então essa sensação de nós não sermos suficientes, como você disse, já veio, né, através do pecado original lá de trás de Adão. Uma pergunta, vamos lá para o livro. Estamos falando do livro, né? Vamos lá. Vamos lá, eu quero saber, gente, aonde que pode comprar? A gente tem no Amazon, também tem contato no Instagram, no Facebook. E também, no livro. Eu não sei falar português, você tem o livro em inglês. O que é presentear, né, uma pessoa que fala inglês. Isso, tá aí, o livro em inglês, The Puzzle of Life. Falei direitinho? Sim, tá certinho. Ok, corrigi porque ela fala muito bem inglês. Aqui, o quebra-cabeça da vida. Então nós já falamos que quem vai olhar de cima e te colocar as peças que você não entende, que você não sabe, que tem um monte de porquê, é o Senhor. É o Senhor. Vai te ajudar a conectar e no final você vai ver o puzzle montado. Mas uma parte aqui desse livro, porque por mais que é um livro que tenha muito conteúdo, muita informação maravilhosa, muita direção, uma parte dele que mais te impressiona, que você pode falar, né, para todos que vão assistir, para eu que estou aqui junto com você, estou ouvindo e aprendendo, eu acho que a gente continua aprendendo para o resto da nossa vida. Eu não vou falar a palavra infeliz colocando que a pessoa é infeliz, mas infeliz é aquele que acha que sabe tudo. Então eu estou aqui aprendendo também, estou aqui me alimentando. Uma parte desse livro que você considera importante, uma das, que você diz, essa aqui foi a que mais falou comigo e eu acho que vai falar com todos nós. Pastor, eu acho, né, depois de tudo, né, eu li, reli várias vezes, escrevi, né, mas tô gravando também, então você acaba voltando ali, né. E ver coisas que não via antes. Exatamente, tem hora que nem eu acredito que foi eu que escrevi aquilo. Porque na verdade você tá naquele calor do Espírito e o Senhor vai te trazendo, vai, né. Mas assim, eu acho que a resposta seria o relacionamento com Deus. Porque é a base para todo o resto, na verdade. Esse relacionamento é fácil? Esse é um relacionamento... Não é fácil, pastor, não é fácil, porque é difícil você se relacionar com alguém que você não vê. Certo? Não é fácil, né? Por exemplo, nós hoje temos muita facilidade de entender e aceitar forças, coisas que nós não podemos ver a olho nu. Por exemplo, o vento. A gente não vê, mas é óbvio que você sente, né? Quando o vento vem com toda a força... a gente vê os sinais na matéria, né? Sim. No que ele faz, no estrago que ele faz. Mas você conhecer alguém ou se relacionar à distância é um problema para confiança, né? É claro que a gente tem alguns casos assim de pessoas que conseguem confiar em alguém que nunca viu, que estão se relacionando à distância e tudo, mas é inevitável que você perca muito quando você está distante daquela pessoa, né? Por exemplo, se você tem alguém que mora em outro país, por mais que você se fale todo dia, por mais que você tenha um relacionamento próximo com aquela pessoa, sua mãe, seu pai, seu marido, né, alguém, não é a mesma coisa que estar com aquela pessoa todo dia. Uhum. Por quê? Porque quando você está com aquela pessoa todos os dias, você vai começar a perceber e ver não só as ações programadas, ou as palavras, os discursos bem organizados, mas quem a pessoa realmente é. O que está desprogramado, reações, né? Porque reações não são muito bem programadas, elas são espontâneas. Sim. Então, é difícil você, né, começar a desenvolver esse nível de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, com a pessoa de Deus, sem vê-lo. Porque nós precisamos disso, né? Então, assim, parece que você está conversando sozinho. Sim. Quem vê de fora, você está ficando meio maluco. Sim, mas ele te dá sinais. Exatamente, mas você precisa estar focado nesse interesse para você perceber.
né? Porque quantas vezes a gente vai, mas Deus fala comigo, eu queria que Deus faça, mas Deus está falando, está gritando, mas a gente não consegue perceber. Eu escutei uma história ontem que tem tudo a ver com isso. Não vim aqui falar da pessoa famosa e nem vou falar das pessoas famosas envolvidas, mas eu escutei isso. Ele era muito inteligente, muito bem sucedido financeiramente, mas muito mesmo, e ateu, não acreditava, porque ele quer ver, ele quer tocar, ele quer cheirar, essas coisas todas. E aí um pastor também muito bem sucedido, muito conhecido, falou para ele o seguinte: você é rico, muito rico, você já estudou a Bíblia? Aí ele falou: por que eu vou estudar a Bíblia se eu não acredito em nada disso? Ele falou assim: mas você sabia que lá na Bíblia tem um cara que foi muito mais rico do que você e realmente existiu? Já que você gosta de estudar, vai olhar a história para ver se ele existiu ou não. E ele foi. Pesquisou, falou: realmente, Salomão existiu. Mais rico que eu. Muito mais rico que eu, é óbvio. Né? Foi o homem mais rico do mundo. E ele disse assim: eu vou estudar o livro de Provérbios então e vou fazer as pesquisas. Resumo da história. Ele falou: quem é esse Deus na vida de Salomão? Eu quero conhecê-lo. Aí esse pastor disse: então pede para conhecer, fala: Deus, se apresenta para mim, sim, conversa comigo, fala comigo, dá um sinal para mim, dá um sinal para mim, jogam, né, uma melancia que venha do ar voando com duas asas, qualquer coisa, porque a gente fica, né, na hora que a gente quer, ou na hora do desespero, né, tantas coisas acontecendo, dá um sinal, pelo amor de Deus. E aí ele falou assim: vou fazer algo com Deus, eu vou jejuar, uma pessoa que não quer ver, durante 7 dias. Colocou na cabeça, você vê, uma pessoa questionadora, obstinada, porque ela queria mais de Deus. Ela nem sabia que queria mais, mas ela queria conhecer. Se existe, vamos ver se existe. No 7º dia o Senhor tem que falar comigo. Mas olha o que ele falou: no 7º dia o Senhor tem que falar comigo. E passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, 5, 6, 7 e Deus não falou nada. E aí ele disse: viu, não falou. E aí esse pastor estava num outro país, esse rapaz que queria ouvir Deus estava no Brasil, e lá nesse outro país, na hora que esse pastor conversando com um profeta lá, o profeta: você está conversando com quem? Ele disse: estou conversando com fulano de tal. Eu tenho uma palavra de Deus para ele. Uau. Posso falar com ele agora? Pode. Pegou o telefone e disse: pois bem, filho, você tem jejuado e você está querendo ouvir a minha voz e querendo que eu fale com você. Se eu quiser, eu posso, eu sou Deus. Faço o que eu quiser. Mas eu vou usar as pessoas que muitas vezes estavam ao seu lado, falando de mim para você, e eu estava ali. E ele disse: você jejuou durante esses 7 dias, e durante esses 7 dias você queria que eu falasse com você, e eu não quis falar com você nesse 7, foi falar no 8º, porque não é a forma que você quer, filho. É como eu quero. É como eu quero. Uau! E ele se converteu, ele falou assim: Deus existe. Chamou esse pastor e falou: me batiza, eu quero conhecê-lo. E ele falou assim: eu tive essa experiência, então agora eu quero mais experiências. Olha só. E agora ele não consegue falar toda vez que ele vai para alguma live, não tem jeito. Ele aplica a Bíblia no meio e fala: ó, Deus realmente existe. E quanto mais ele se relaciona, ele fala: mais eu encontro. Eu até acredito, pastor, que esse encontro genuíno não tem como mais você viver sem ele. Não tem, né? Aquela coisa, uma vez que você é marcado por esse encontro, por esse amor, você pode até tentar andar longe, mas não tem jeito, né? Existe um imã que nos atrai, né, de volta. E assim, é muito óbvio, né? Por exemplo, assim, o senhor não confia em quem você não conhece. É muito óbvio. Você não vai confiar, deixar suas filhas com um estranho. Não. Você não vai confiar colocar seu dinheiro num banco que não tenha credibilidade, que não seja, né, bem estabelecido. Você não vai confiar em entrar num estabelecimento onde você não se sente confortável, onde você não sabe quem está lá, o que eles vão fazer. Né? Então, assim, é difícil a gente falar, você tem que confiar em Deus sem conhecer Deus. Então, o que você sugere para todos que estão ouvindo é como conhecer a Deus? Qual seria algo que você falaria assim:
simples, fácil, porque Deus é um Deus de acesso fácil. Sim, muito fácil. Pastor, eu acredito que existem 3 formas muito práticas de você se aproximar de Deus. Eu vou anotar. 3 formas muito práticas. A primeira dela, conversando com Ele. Porque você conhece alguém conversando com essa pessoa. É conversando com Ele que você vai começar a entender como essa pessoa pensa, quem ela foi, que ela vai, para onde ela vai, o que ela faz, né? Conversando. E num termo mais... E pode conversar sobre tudo, conversar... Sobre tudo, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até no banheiro. Pode até pegar o telefone e falar que está conversando com Deus. Eu até usei uma ilustração no livro sobre isso, né? Conta. Que eu, de uma situação, e eu tentei ligar, ligo para um, ligo para outro, ninguém podia atender. Esses momentos eu conheço. É aquele momento assim que você tem para quem ligar, você tem, mas naquele momento específico tava todo mundo atarefado e eu frustrada, tava dentro do carro, brava, frustrada, e o Espírito Santo falou: por que você não liga para mim? Você liga para todo mundo, liga para mim. E eu, né, tava um pouco nervosa, então tá bom, eu vou ligar. Né, fiz de conta, tava falando e na verdade, por um período da minha vida, eu precisei dessas impressões palpáveis para reconfigurar meu cérebro. Hoje eu não preciso mais pegar o celular e fazer de conta que eu tô falando com Deus, né? Eu posso falar com ele sem um celular, eu não preciso de um celular. Mas teve vários momentos, eu dirigia para o trabalho, pelo menos 40 minutos todos os dias. Várias vezes eu fazia 2 copos de café. Eu levava um para mim e um para ele. Se você vai tomar, eu vou tomar o seu. Aquela coisa, né? Se você não vai tomar, você vai, tudo bem, eu tomo o seu. Mas eu colocava o cinto de segurança, né? Assim, eu não sei que o senhor precisa, não, mas... né? E é tão interessante, pastor, porque nesse processo de sinais, né, que o senhor falou que ele dá sinais, eu vi uma experiência que todos os dias eu colocava o cinto de segurança no passageiro. Então tá, Espírito Santo, fica aqui, vamos bater um papo. E eu várias vezes eu conversava a jornada inteira conversando com ele, e às vezes eu até olhava pro banco, né? Tipo assim, me referindo diretamente, e eu conversava, falava e tal. E depois de um tempo fazendo isso, eu não coloquei o cinto. Tipo, eu entrei no carro correndo e o painel apitou que o passageiro não tinha cinto. Que isso? Olha só que coisa assim extraordinária. Quando eu bati o olho no painel, é até emocionante lembrar. Sim, sim. Eu não coloquei o cinto. Né? Assim, Espírito Santo, eu não coloquei seu cinto. Por quê? Porque o que acontece? O carro avisa quando o passageiro está sem cinto, né? Os carros mais modernos, até as crianças lá atrás. Então, assim, foi uma gotinha para mim lembrar, eu tô aqui. Eu realmente estou aqui, né? Então, assim, conversar é o primeiro passo e é uma conversa informal, né? Eu usei essa ilustração do casamento do meu esposo, né? Que o Senhor falou comigo. Que assim, eu não fico conversando com meu marido, com o Tiago, todo dia, né? Vossa Senhoria, nossa, querido, lindo, sim, maravilhoso Tiago. Por favor, posso ter uma audiência com o senhor? Às vezes você quer enforcar o marido, mas aí você, nossa, querido, você, né, não está tão feliz hoje. Você não dormiu bem, né? O que está acontecendo? Não é bem assim, né? Sim. E o Espírito Santo falou sobre isso. Você conversa tão livre com o Tiago, que é, né? Um com você. Eu sou um em você. Não adianta você disfarçar seus sentimentos, disfarçar suas palavras. Você não fala assim. Por que você está falando assim comigo? Não, eu tô dentro do carro outro dia e falei assim, falei pra Carla, falei assim, amor, hoje eu bati um papo muito legal com Deus. E ela falou, e você falou o quê? Aí ela falou, não acredito que você falou isso pra Deus. Falei, porque ele já sabia que eu já tinha pensado. Falei com todas as letras e depois que eu soltei tudo que estava aqui dentro, a paz invadiu, né? A paz invadiu. Porque eu soltei tudo. Eu falei com uma pessoa, sabe, como se fosse o meu terapeuta. Sim. Um terapeuta. Você escuta, ele fica ali olhando para você e fala, ele não vai pular na sua garganta. O senhor sabia que uma das... Claro que isso sempre foi uma necessidade do ser humano falar, né? Mas nos nossos dias, por que aumentou tanto a necessidade, né, de terapia? Porque as pessoas, elas desaprenderam como se relacionar umas com as outras. Verdade. Por isso você precisa sentar na frente de um profissional que foi treinado para te ajudar a falar. Porque o que ele faz é só te ouvir. Verdade. Ele faz perguntas para ajudar você a falar, né? E
quanto mais a gente se perde a essência da oração, a essência dessa conversa com Deus, mais a gente tem necessidade de profissional invadir e ajudar, interferir. Né? Mas esse diálogo, essa conversa, né, que inicialmente parece um monólogo, parece que é só você que fala. Sim, não, e parece coisa de doido. Parece coisa de doido. Quem olha fala, gente, esses crentes são doidos. E você que tá aí, não julgue não, sabe por quê? Porque o pai, ele ama um coração sincero. Sim. Ah, filha, você quer colocar um cinto em mim? Eu acho que ele acha maior graça, porque ele olhou e falou assim, que singeleza de me querer do seu lado. Sim, é pra desconfigurar o cérebro, pastor. É verdade. É pra você reprogramar seu cérebro a respeito da existência de algo, né? Assim, se a gente entrar um pouquinho em neurociência, a gente vai perceber que tem muita loucura ali, mas tem muita Bíblia também, né? Tem. Mas assim, é muito, muito profundo e poderoso isso. Porque, né, usando aí, pra gente passar pro próximo, que eu falei que tem 3, né? 3 caminhos, mas usando de uma forma bem simples, por exemplo, o senhor tá casado há quanto tempo? 20 anos. 20 anos, né? Fiz 18 anos de casada. O Thiago não precisa usar palavras para me falar muitas coisas. A sobrancelha dele me diz. Isso mesmo. Às vezes ele não vai nem fazer uma expressão, é só um olhar, eu já percebi, isso está reprovado. Não, isso está aprovado. Por quê? Porque as expressões dele, ou às vezes até a forma como ele entra na casa, eu já sei como ele tá. É ou não é? O senhor sabe quando a sua esposa acordou com o pé esquerdo? Eu sei quando eu tô ali, às vezes até pregando. Ela é a primeira pessoa que está ali recebendo na minha frente. Exatamente. E quando ela faz uma olhadinha assim para mim, eu já sei o que está acontecendo. Exatamente. Por quê? Porque o senhor já conhece. Então, não necessariamente palavras ou intervenções, né, diretas vão ser necessárias. Né? Quando a gente conhece Jesus, assim, começa esse processo, você até conhece Jesus há muitos anos, mas até hoje você não aprendeu a orar. O que acontece? Você começa a usar profetas. Por quê? Porque você precisa ouvir. É tão confuso, mas você já percebeu que conforme a gente vai crescendo e amadurecendo na nossa caminhada, menos profetas, menos pessoas de fora começam a falar com a gente? Isso. Por quê? Porque começa a ser daqui, né? Então, assim, tem coisas que eu vou fazer, eu vou falar, e parece que eu sinto a sobrancelha do Espírito Santo levantar. Tipo, Aí você dá uma respirada, conta até 10, refaz a mensagem. Não atende a ligação. Isso mesmo. Olha o que você está enviando, porque isso aqui não é para você enviar agora. Espera um minuto, pede mais um pouco de tempo, porque você não está pronto para decidir. Né? Então, assim, era para pegar isso aqui de um jeito, o Espírito Santo dá aquela chegada assim, aquela fechada de sobrancelha, você pega com mais cuidado. E isso volta naquele ponto que nós falamos sobre ter relacionamento. Exatamente. Porque você só vai conseguir administrar isso, sentir isso, porque você tem relacionamento com aquela pessoa. Sim, nos primeiros anos de casado, você tem muito aquela conversa, eu não gostei disso, eu não gosto daquilo, eu gosto disso, não faz isso, né? Mas vai passando os anos, acho que depois dos 10 anos de casado, você não tem mais que falar que você não gosta ou gosta. Todo mundo já sabe o que um gosta ou gosta. E isso tem muito a ver com o que a gente começa a deixar de fazer, não é porque mandaram fazer. É porque você sabe que o Espírito Santo não gosta daquilo, então você não faz. Sim. Né? Então, primeira coisa é começar a conversar com ele, de verdade, né? E o segundo caminho, pastor, é lendo a biografia dele. Você conhece a respeito de alguém lendo sobre ele. Então não tem jeito de conhecer Deus sem não ir para a palavra. Né? E eu não estou falando só sobre ler, eu estou falando sobre mergulhar nela. Porque ler, se você só lê, por mais poder que ela tenha, você vai ficar muito na superficialidade. Sim. Né? A letra sozinha, ela mata, ela né? Mata. Na verdade, assim, pega uma porção, pega um livro, um capítulo e começa a estudar aquilo. Vai fundo naquilo. Quem escreveu? Por que escreveu? Aonde escreveu? Para quem Quando? escreveu? Para quem? Onde aplica isso na minha vida? Exatamente. Aonde que eu encaixo em tudo isso? Então, assim, né, você lê com propósito. Lê, mas peraí. Jesus cuspiu no chão, passou aquela meleca na cara do cego. Meu Deus, por que ele fez isso? Pra que ele foi isso? Vai além do que você tá lendo, né? Então, assim, é a palavra mesmo. Conhecer a palavra, né? E vale aqui uma dica, né? Para os dias que a gente vive, a gente tem muito conhecimento, muita informação sendo transferida pela internet. E a gente precisa ser um pouco cauteloso com isso. Filtrar. Tem a parte boa, né? Que hoje a palavra está muito mais acessível, mas tem também inúmeras opiniões, inúmeras aplicações, até distorcidas. Inúmeras teologices, né? Porque
A pessoa pegou aquele contexto e transformou em algo que... Sim, sim. É muito importante que você primeiro faça uma leitura pessoal para depois você ouvir a opinião de alguém a respeito, né? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina, né? E não que a gente não vá aprender com o outro, porque ele fala, né, que não precisa que ninguém te ensine, que o Espírito ensina. A gente precisa aprender com as pessoas, mas significa que o Espírito Santo te ensina e você é capaz de comparar através do Espírito, né? Ali o Espírito Santo te dá um balanço sobre aquilo é aceitável, não é. Ah, tá, ele faz testifica, sentido. né? Porque, por exemplo, você ouve alguém pregando, falando, ou escutando um livro, ou um podcast. Sim. Aquilo que você já estava dentro de você, que o próprio Espírito já estava testificando, vai trazer aquela verdade. Você vai, isso é verdade que ele está falando. Vai arder ou vai restringir dentro do seu coração, né? E a terceira forma, pastor, forma, congregando. Não tem como. Não tem como você conhecer Deus sozinho. Deus não é sozinho, né? Deus se revela, se manifesta nas pessoas. Nas pessoas. Não tem como. Não tem como me relacionar com Deus sem me relacionar com as pessoas. Ah, eu amo Deus, mas eu odeio pessoas. Não existe. Não existe isso. Não existe. Não tem como. Não existe. Ah, mas as pessoas são imperfeitas. Você também é. Todos somos. Todos somos. Né? E assim, um resumo legal, né, pastor, é que assim, a arca, né, a arca de Noé, a arca toda, ela faz uma boa conexão com a igreja. Ali dentro daquela arca tá cheio de bicho fedido. Tudo quanto é jeito, que tamanho. Barulhento, meu Deus, tudo quanto é tamanho, que, nossa, tem bicho que pisa e treme a arca inteira. Meu Deus do céu, né? Tem outros que são barulhentos demais e tudo. Mas é o único jeito de salvar da tempestade. O único jeito de ter vida, né? Lá fora tem morte. Exatamente. Ah, na igreja é complicado, mas no trabalho também é. No mundo também é, né? A diferença é que todos estão ali buscando vida, buscando viver, né? E não tem jeito, a gente vai ter que lidar com as diferenças, né? Mas para isso a gente tem a cruz. Ai, a forma da cruz. A linda cruz. Carregar a cruz é você negar a si mesmo. Sim, por amor. Por amor. Por amor, por uma causa maior, né? Não tem jeito de prevalecer sempre, de vencer sempre no sentido de vontade, de relevância, né? Tem que ceder, às vezes tem que perder, para que todos ganhem. Sim. Né? Então, congregar. Primeira forma, então, é falar, é conversar com Deus de forma livre. Se você quiser pegar o telefone, se você quiser colocar o cinto no carro, você pode fazer isso, tá bom? Lendo a história dele, porque você não vai conhecer ninguém se você não entrar. Se você não ler este livro, eu aconselho você que você leia. Eu ainda não li, tá bom? Tô aqui confessando meu pecado, ok? Mas olha, tanto que o pastor me conhece e confia. Viu? Mas eu quero falar para você dos testemunhos que nós já ouvimos, das pessoas que leram, que foram muito abençoadas, e não foram só elas vão abençoar, eu falo gerações, né? Porque ela vai passar por outras pessoas também. Leia, compre, dê de presente ali o inglês, dê de presente esse de português para alguém. E uma coisa, Stephanie, que eu conversei com você lá na sua casa que me chamou a atenção, e eu fiquei pensando naquilo. Porque quando você faz uma pergunta achando que você sabe a resposta, você só está testando a outra pessoa. Sim. Você não perguntou a nível de conhecimento para você aprender. E aquele dia eu fiz uma pergunta para você achando que eu sabia a resposta. Eu falei, pois é, Stephanie, quando você fez o livro e tal, né, na questão da sua filha, que passou por tudo isso, porque eu conheço todo o processo também, e quem mais conhece é óbvio, é o pai e a mãe, mas os que estão em volta viram o que aconteceu, e eu disse, tudo isso está se resumindo na questão da sua filha, né, seu livro. Aí você me falou assim, não, pastor. Você disse assim, eu acho que o que aconteceu com a Nera é bem pouco que está ali no livro. E foram muitas outras coisas acrescentadas. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque daí me chocou. Porque eu falei, tudo não tem a ver com o que ela passou? E aí você disse não. Na verdade, pastor, é até interessante porque a maior parte das pessoas, elas acham que eu escrevi esse livro baseado na experiência que nós vivemos, né, do câncer que a gente viveu com a Nera, mas não. Tem uma pequena menção porque, claro que isso
né, me ajudou a entender, né? Isso aflorou, né? Me ajudou a entender o porquê que a gente conseguiu passar por isso de forma vitoriosa, né? Sim. Porque quando você, a velha história, a velha parábola da casa, né? Quando você está edificado, por mais bonita, por mais glamurosa que seja a sua estrutura, se ela não tiver bons fundamentos, a tempestade vai vir embora. Né? Então, cai tudo, né? E a gente pode segurar uma tempestade? Não. Não pode, não tem. Então, assim, o que a gente pode fazer? Trabalhar as fundações. Você construir firme, né? E esse processo, que também está no livro de construção, não se faz da noite para o dia. Quanto maior a construção, quanto mais forte, mais segura, mais tempo se gasta na construção da fundação. Mais fundo tem que ser, né? Então, assim, eu entendi que nós enfrentamos aquela tempestade firmados com uma boa estrutura. Por isso nós passamos por aquilo. Sim. Por isso que nós saímos daquilo mais forte do que quando entramos, né? Mas se nós não tivéssemos essa estrutura firmada em Deus, essa construção bem estabelecida, a gente teria sido levado. Sim. Levado pela depressão, levado pela angústia, pelo desespero, né? Porque foram vários momentos assim que a gente teve a impressão, pronto, terminou aqui. Muitos momentos. Né? Aqui a gente não tem mais esperança a não ser no Senhor, né? Então, assim, ter passado por isso sem questionar Deus, sem argumentar Ele, porque a gente não conseguia entender o porquê que a gente estava vendo isso. E a gente fica questionando, mas por que? Como se pega a leucemia? Se pega. A gente fez alguma coisa errada? De onde veio isso, meu Deus do céu? Passou de quem? Será que passou de mim para ela? Né? E assim, as respostas eram... Não tinha uma resposta. Quando é que nós fizemos até um exame, tem um exame que é requerido lá, que você checa a genealogia, checa tudo. O resultado veio, eu fiquei assim, mas como assim, né? Tipo, ela tem um gene dos mais resistentes a esse tipo de doença. Uau! A gente não tem um recorde em toda a minha ou família do meu esposo desse tipo de doença. Assim, isso surgiu do nada? Como assim, né? Então, assim, a gente, por mais que essas perguntas ecoassem, a gente nunca perguntou por que Deus você deixou. Não, Deus é bom. Ele sabe o que está fazendo. Isso mesmo. Ele permanece no trono, né? Nós estamos nessa situação e ele está do meu lado, ele não está contra mim, ele está comigo, né? Então, essa mentalidade toda foi construída. Você não adquire isso, você não é convencido disso da noite para o dia. Sabe o que eu lembro? Uma vez que eu cheguei lá no hospital e a Nelly estava assim, deitadinha, tinha acabado de, naquele momento, né, sofrer um procedimento e tudo. E o Tiago e você estavam tão radiantes, porque as pessoas chegam, nós fomos treinados para isso, tá? A gente olha o caos e fala, ao invés de nós gerarmos mais vida. Eu acho que aquele dia vocês estavam tão cheios de fé, o fundamento estava tão firme, porque eu sei que há altos e baixos, né? Sim. Mas aquele dia eu estava lá. Quando eu cheguei, eu vi as primeiras pessoas chegarem e o semblante delas, aquele semblante assim, tipo, com pena e tal, né? E vocês começaram a orar, entendeu? Ao invés, vocês é que começaram a aconselhar o povo. Sim, nós vivemos, eu não sei se foi esse dia ou se o senhor estava presente, que, nossa, foi um monte de pessoas se reunindo no hospital, e aí até tava alguém com violão tocando lá, né? E aí começou a tocar meio que uma música melancólica. O Thiago, para! Eu não quero esse som, eu não quero essa vibe aqui, eu quero algo de agradecimento, algo. Por quê? Porque nós já estamos visualizando que deu certo, né? Isso. E eu lembro que esse dia foi um dia muito difícil, porque a gente deixou ela no centro cirúrgico e dali a gente não podia mais. Então a gente virou as costas, a sensação que eu tive, essa pode ser a última imagem que eu vou ter dela viva. Uau. E a gente virou as costas e a gente veio segurando assim com todas as forças, né? Eu até me emociono porque foi um dos momentos talvez mais difíceis. E a gente veio caminhando para aquele corredor e aí no meio do corredor a gente não aguentou. Aí a gente derramou, chorou. Mas no meio do corredor até o quarto, que quando a gente chegou lá e a gente se assustou com a quantidade de pessoas que estavam lá. Aí a gente, tipo assim, e eles nos pegaram daquele semblante de choro, né? Tipo assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Todo mundo esperava uma resposta, assim, uma resposta de morte, né? Nada morreu, porque a gente tinha se derramado, né? Mas começou a tocar e aí a gente, peraí, tá errado esse negócio.
E aí o Thiago foi até um pouco duro, né, com as pessoas. Eu não me lembro bem quem estava lá naquele dia, mas eu sei que estava cheia a sala. E ele foi até um pouco duro com as pessoas. Acho que ele fez meio que como Jesus ali no templo. Começou a jogar tudo pra... Não, para, não, vamos tocar outra música. Eu não quero essa música. E a gente mudou o ambiente de lamento, de tristeza para alegria, né? Então, assim, esse processo, pastor, de construção, ele é colocado igual um tijolinho. Né? São etapas. E onde que você recolhe esse material para construir uma base sólida? Nos encontros, nos domingos da igreja, nos encontros, nas células. Nos momentos que você senta na mesa para dividir o pão com alguém. E ao invés de falar mal, você adiciona vida, palavra. E no meio de uma conversa ali, de uma comida, você recebe uma chave para virar algo na sua vida. Né? O tempo todo, Deus. Então, assim, esse material, esses tijolos, essa argamassa, essas coisinhas, você recolhe de pessoas. É do pastor, né? Da equipe que está ali de louvor, é dos irmãos. É dos irmãos que estão do seu lado. Que estão servindo. Às vezes a sua estrutura está sólida, está boa, mas falta um quadro lindo. Né? Aí vem aquele irmãozinho ali que se você acha que ele não tem nada para te dar, afinal você já tem tudo. Sim. Aí ele vem te dar o quadro perfeito. Né? Então, assim... e o que sabe o que eu acho mais lindo, pastor, para fechar essa parte, né? Hoje cedo o Espírito Santo estava falando comigo sobre isso, que uma casa, que nós somos comparados, né? Casa de Deus, somos chamados, né? Ela é forte, ela é sólida, ela é firme, mas ela é moldável. Quando você acha que tá lindo, tá perfeito, Deus quer construir um cômodo a mais. Aí vocês falam, ele não mexe só em paredes, ele mexe na fundação, tem que quebrar. Ele quebra uma parede, aí tá lindo, tá perfeito, você muda a cor de uma parede. Sabe o que eu pensei que agora? A gente diz assim, Deus, eu quero crescer. Ai, oração que a gente faz. Deus, eu quero um prédio maior. Deus, eu quero isso. E é a coisa mais difícil para uma pessoa que está dentro... Eu estou falando de uma casa física. Para você entender também que é dessa forma que funciona. É fazer uma reforma. Vai fazer uma reforma. Vai ter poeira em tudo. Vai mexer. Bagunça. Às vezes você vai ter que ser retirado da sua própria casa para ir para um hotel. Porque você está fazendo uma reforma. Mas depois que ela ficar pronta, você vai olhar e falar... Não acredito que aqui entrou mais 3 quartos. Pastor, e a problemeira que a gente descobre quando a gente escava. Você acha que tá tudo bem. Aí, de repente, você quebra a parede e vê que tem um problema na encanação. Aquilo não dava sinais até então, mas aquilo vai dar. Já que a gente quebrou, então vamos trocar. Uau. Né? Então, assim... Moldável. Nós temos que estar prontos, porque, assim... Essa ideia de fazer uma casa, né? Deus quer... Somos casa de Deus. É pra gente poder abrigar. Você falou 4 coisas. A primeira era... seja o quê? Que... é mexer na estrutura. E o último era moldável, lembra disso? Moldável, uma estrutura sólida, né? Sólida, tem que ser firme. Ela produz proteção. Mas ela tem que ser moldável. E moldável. Eu quero que você ouça bem isso, olha só. Sua estrutura, o que Deus está fazendo com você, é Ele. Ele sabe como mexer em tudo isso. Mas para quê? Para que você seja sólido, para que você fique firme, para que você tenha o quê? Proteção, porque você sabe que pode confiar e a casa não vai cair, porque o vento vai vir para todo mundo. Vem para aquele que construiu a casa na areia e para aquele que construiu a casa na rocha. Mas também, essa parte eu não tinha pensado não. Você tem que ser moldável. Pastor. Flexível. E deixa eu adicionar uma coisinha aqui. E você tem que cooperar, sabia? Nós estamos vivendo uma situação no trabalho interessante, né? Meu esposo tem mais cooperar ainda? Vamos lá. Meu esposo trabalha com landscaping, né? Com construção de jardim, essas coisas, né? E tem um cliente abençoado que ele não deixa eles trabalharem. Porque eles estão fazendo uma coisa, aí ele vem e fala, não gostei, não, vamos trocar isso aqui. Então, assim, o que era para terminar em uma semana, tá em 4. É mais ou menos assim, quando Deus, né, tá construindo algo em nós e a gente fica o tempo inteiro interrompendo. Mas eu não tô gostando disso, Deus. Mas eu não quero dessa cor. Isso atrasa o processo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, muitas vezes a gente precisa, assim, né, step out, sair um pouquinho, deixar Deus fazer. Que Deus não vai fazer de qualquer maneira. Não vai. E não vai fazer da maneira que você deseja. Tipo, eu quero desse jeito, filha, mas desse jeito...
Pode cair ali na frente. Sim, e outra coisa, às vezes assim, a gente acha que tá bom, que é assim que tem que fazer, aí o profissional vem e fala assim, não, mas desse jeito não funciona. Eu acho que Deus manda, sabe quem? Você fala, oh, eu vou organizar minha casa, vou quebrar aqui, vou fazer isso. Aí vem o arquiteto da prefeitura. E fala, Se você continuar assim, eu vou ter que embargar a obra. Sim, sim. Então, assim, a gente tem que cooperar, né? Quando Deus está fazendo algo em nossas vidas, a gente tem que deixar Ele fazer. Se você interromper, toda vez que você interromper, Ele para. Ele é cavalheiro, né? Deus não força o processo. Isso é o mais lindo, pastor. Fala de novo isso olhando para a câmera. Toda vez que você interromper... Ele para. Ah, não. Porque Deus é cavalheiro, Ele não força processo. Ele Por não isso força, que tem muita pastor. gente rodando, não vê romper. A gente tem que perguntar, será que eu não estou interferindo naquilo que Deus está fazendo? Exatamente. Tá patinando, não sai do lugar, pera. Vamos começar a perguntar a Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô atrapalhando, né? Porque Deus quer tratar, Deus quer fazer, mas não tem como pular etapas. Enquanto você não passar por aquele processo, não tem como pular pro próximo. Então você fica naquele processo a vida inteira, na mesma tecla, no mesmo lugar, né? Videogame, você não não passa de fase. Exatamente, não tem como. Por que você não passa de fase, pastor? Por que Deus não deixa você pular a fase? Porque se você não consegue vencer essa, você não vai passar a próxima. Sim, a próxima sempre tem um adicional a Um mais, grau de dificuldade. um grau de dificuldade. Exatamente, você não passa. Não passa porque isso é uma proteção de Deus para nossa vida. Uau! Quebra-cabeça Da vida! Eu tenho certeza que, olha, a gente podia ficar aqui para fazer muitos podcasts, porque isso aqui fala muita coisa, né? E você disse para nós assim, caminharmos para o final, para a gente encerrar. Você disse que gosta de montar quebra-cabeça. Mas quando você estava escrevendo esse livro e colocou, por que você colocou Quebra-cabeça da Vida e não colocou um outro título? Pastor, porque eu acho que cada momento da nossa vida é como se fosse uma pequena pecinha. Isso aí. Ela é uma pecinha. Cada momento, uma peça. Exatamente. E assim, isso tudo conecta. No final vai conectar tudo. Mas nem sempre vai ser agora. Né? Você tá com aquela caixa ali cheia. Você gosta de montar quebra-cabeça? Eu adoro montar quebra-cabeça, pastor. Nossa. Eu adoro. Eu acho que eu entrei em outra órbita. Quando eu tô montando, né? Ao invés de ficar irritada, nervosa, não, eu relaxo com aquilo ali, né? Você não monta ele todo de uma vez. Não Por dá. isso que é um tempo determinado. Depende também do tamanho, né, desse quebra-cabeça. Eu comprei depois eu vou postar lá, né, de 5.000 peças. Nossa, eu não consigo montar um pequenininho. E ele é uma imagem de um leão com uma coroa, todo nos tons de marrom, que dificultam bastante, porque as peças são todas muito parecidas, né? Mas leva meses às vezes. E, né, fechando aqui, né, tem coisas que a gente pode fazer sozinho. Vai levar um pouco mais de tempo. Mas se você tiver ajuda, é mais rápido, né? Mas para você ter alguém te ajudar, você tem que, às vezes, se submeter à ideia da pessoa, o jeito que ela faz, né? Eu gosto de montar nas bordas. Tem gente que gosta de começar no meio. Verdade. Né? Então, assim, não, mas no meio não dá, é mais difícil. A pessoa, não, mas é mais fácil. Então, mas a gente pode montar mais rápido, né? Mas eu tô disposta a caminhar junto. Porque caminhar junto nem sempre é do meu jeito. É do seu jeito. Eu tava montando quebra-cabeça uma vez e tinha uma pessoa tomando um café no meu ombro. Ai. Ele aqui assim, ó. Só prestando Vou tomar atenção. um também. Toma. Ele prestando atenção. E eu tô aqui, ele disse assim, pega aquela peça ali, ó, tá ali, ó. Aí eu olhei pra ele, coloquei. Aí funcionou. Eu tô procurando. Ele falou, por que você não começa pelas bordas? Começa aqui, ó. Aí eu falei, você quer montar o quebra-cabeça? Você senta aqui e monta. Essa alegoria, né, me faz o quê? O Senhor olhando e dizendo pra você, pega aquela pecinha ali. Nesse momento não faz sentido essa peça ser colocada. Não faz sentido eu começar pelas bordas, porque eu quero começar pelo meio. Não tem problema você começar pelo meio. Estou só te dando o exemplo da vida, né, do plano de Deus espiritual, como ele vê, o Deus Altíssimo, quando ele enxerga de cima. E no final fica tudo montado, porque eu preciso do Senhor e o Senhor precisa de mim. Sim. Parece como que Deus precisa de mim? Ele precisa da minha cooperação. Sim, e pastor, na verdade, assim, né, todos nós, a gente recebe uma caixa cheia de peças, né, para montar.
E eu digo assim, né, eu vim de uma família muito bem estruturada. Eu louvo a Deus em todo tempo por esse privilégio de ter tido um pai presente, amoroso, uma mãe, cada um na sua função, cada um no seu lugar, uma família extremamente funcional, organizada. Às vezes eu visualizo isso, sabe como? Como alguém que começa já montando as bordas prontinhas. Mas talvez, né, você nasceu você já chegou no meio do quebra-cabeça, não tem borda ainda, não teve estrutura, não teve limites, não teve base, não tem imagem. Não tem margem. Mas no final, todas aquelas peças vão formar um quebra-cabeça. Amém. Independente de onde e por onde você está começando a montar o seu quebra-cabeça da vida, né? Porque eu acho que esse quebra-cabeça só começa a fazer sentido quando você conhece Jesus. Isso mesmo. Isso nunca vai fazer sentido se você não tiver Jesus, né? Então, assim, cabe o convite, né? Se você não convidou ainda, convida para ele vir te ajudar a montar esse quebra-cabeça. Mas ele vai fazer sentido. No final, ele vai refletir a imagem linda que ele foi criado para refletir. Amém. E mesmo que começando pelas bordas, com peças faltando, porque a gente, infelizmente, vive num mundo decaído. Em algum ponto, alguém vai perder peças. Aquela que cai debaixo da mesa e você está procurando, não sabe onde é que está, porque você está procurando só aqui em cima. Ou às vezes aquela também que acidentalmente molhou e ela rasgou e se perdeu, né? Nós temos muitos episódios de pessoas que perderam filhos, perderam pessoas amadas. Não tem como você trazer essa peça de volta para o seu quebra-cabeça. Elas perdeu. Mas isso não significa que o quebra-cabeça se perdeu e que a imagem não vai ser refletida. Isso mesmo. Muito bom. Se você está vivendo um quebra-cabeça da vida, não sabe por onde começar, comece por Jesus. Pela peça fundamental. Ele é a peça fundamental do seu quebra-cabeça. Stephanie Kardec, foi muito bom falar com você. Muito obrigada, pastor. Olha, mais uma vez, faço menção aqui do livro em português, em inglês. Em breve em espanhol. Em breve em espanhol, isso mesmo. Muitas línguas. Vai para muitos lugares. Você pode encontrar no Amazon. Sim. E se a pessoa... Amazon e só no Amazon está? Não, eu também tenho contato pelo Instagram, que pode entrar também. A gente envia para outros países, né? Nós temos distribuição para o Brasil e aqui nos Estados Unidos. Para outros países, é só entrar em contato pelo Instagram. Depois a gente pode deixar o link, que a gente envia também. Amém. Pessoal, muito obrigado. Stephanie, muito obrigado. Foi um bate-papo gostoso, né? Muito obrigada.